Nós identificamos muitas vezes nas manifestações da esquerda brasileira uma coisa que a gente chama de contradição. O que é uma contradição? Uma contradição é quando uma pessoa diz uma coisa e dali um pouquinho ela diz outra coisa. Ela desdiz o que ela disse. Sabia não? Então, às vezes, ela fala, olha, eu acredito em A naquela circunstância e daqui a pouquinho, num outro momento, ela fala, não, eu acredito em B. E aí você fala assim, você acredita em A ou você acredita em B? E isso deixa, muitas vezes, as pessoas confusas, né? Sem saber exatamente no que a pessoa acredita. Eu não entendi o que ele falou. E, especificamente, nós tivemos uma questão de contradição muito grande do nosso presidente Lula. Está tendo um encontro de líderes mundiais e vocês sabem que a OPEP é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. E você sabe que está crescendo essa coisa da agenda ESG. Eu não entendi o que ele falou. Que é Environmental Social Governance. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, uma governança social e ambiental mundial, né? Então, tudo vão querer colocar um selinho verde. E eu acredito que essa é uma das questões mais controversas para o Brasil nos próximos anos, né? Se o governo Lula levar a cabo tudo que está fazendo nessa área ambiental. Então, existem questões estratégicas com relação à nossa Amazônia e existe aquela crítica ininterrupta eu chamo de ecoterroristas, né? Aquelas pessoas que tudo é emissão de carbono, emissão de carbono, emissão de carbono, que é uma discussão, toda discussão é válida. Então, o que tem acontecido, né? Os países se desenvolveram, todo mundo sabe da Revolução Industrial lá, 1750, principalmente Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Os países se desenvolveram, cresceram muito. É claro que o começo disso foi muito caótico, mas o mundo se desenvolveu a partir disso, né? Houve um grande desenvolvimento social, econômico para o mundo a partir disso. Mentira. E agora, nos últimos tempos, eles vêm falando de uma tal de crise climática. E isso vai impor para os países mais pobres uma parada no seu crescimento econômico, na industrialização dos países. Só eles podem fazer, né? Tem um artigo antigo, já inclusive comentado por um grande jornalista lá que está na Oeste. Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos os dias, que a área de matas preservadas no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Nenhum país do mundo tem tantas florestas quanto o Brasil, mais que a Rússia, que tem o dobro do seu tamanho, e mais que Canadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, é 2 vezes maior que a maior floresta primária da Europa, na Polônia. Mais que tudo isso, a agricultura brasileira ocupa apenas 10%, se tanto, de todo o território nacional e produz mais hoje do que produziu nos últimos 500 anos. Não cresce porque destrói a mata. Cresce por causa da tecnologia, da irrigação, do maquinário de ponta. Cresce pela competência de quem trabalha nela. Como a agricultura poderia estar ameaçando as florestas se a área que cultiva cobre só 10% do país, ou tanto quanto as terras reservadas para os assentamentos da reforma agrária? Mas os produtores conservam dentro de suas propriedades, sem nenhum subsídio do governo, áreas de vegetação nativa que equivalem a 20% da superfície total do Brasil. Não se trata aqui de dados da bancada ruralista. Foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa, com base no Cadastro Ambiental Rural durante o governo de Dilma Rousseff. Tudo isso parece uma solução, mas no Brasil é um problema. Os países ricos defendem ferozmente seus agricultores, mas acham, com o apoio das nossas classes artísticas, intelectuais, ambientalistas, etc., que aqui eles são bandidos. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça.
Veja-se o caso recente do presidente Michel Temer. Submeteu-se à humilhação de ouvir um pito dado em público por uma primeira-dama da Noruega pela destruição das florestas no Brasil e não foi capaz de citar os fatos mencionados acima para defender o país que preside. Não citou porque não sabia, como não sabem a primeira-ministra e a imensa maioria dos próprios brasileiros. Ninguém aí está interessado em informação. Em matéria de Amazônia, sustentabilidade e o mundo verde em geral, prefere-se acreditar em Gisele Bündchen ou alguma artista de novela que não saberia dizer a diferença entre o Rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. É automático. Estrangeiro bateu no Brasil, nesse negócio de ecologia, só pode ter razão. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here, Forests There. Fazendas aqui, florestas lá. E ele diz o seguinte, forest there, né? And farms here, né? Então, nós queremos que eles tenham as florestas deles lá e as fábricas, as fazendas aqui. Nós não queremos esse desenvolvimento global. E nisso, ou seja, eu sou produtor de petróleo ou eu sou daquela agenda verde, que vai ser só carro elétrico, carro a hidrogênio. Então, como é que o Lula vai satisfazer os dois lados dessa discussão? Entrar, aderir aos países produtores de petróleo e, ao mesmo tempo, querer cumprir uma agenda verde. Realmente. O que me parece ser uma coisa, assim, contraditória, né, entre si. É uma coisa assim que você vê, que você fala assim, bem, ele está indo para o lado direito ou está indo para o lado esquerdo? O que é? Que raio de informação é essa? A Bíblia fala lá que se uma trombeta emitir um som confuso, quem vai se preparar para a guerra? Porque a trombeta está emitia sons, olha, isso aqui é alvorada, é para levantar, isso aqui é um aviso de invasão inimiga, isso é tal. Então, esses sinais, e as pessoas entendem os sinais e se preparam para eles. Será que esses sinais do governo Lula com relação a esses assuntos está sendo muito mal feito, Jonas? O Brasil está participando da Convenção do Clima da ONU. E lá, né, ele falou que vai aderir à OPEP, né, aos países produtores de petróleo. E o Greenpeace, o diretor do Greenpeace, ficou doido da vida com o Lula, falou assim, espera um pouquinho. Ele está falando que está comprometido com a redução do clima a 1,5 graus e, ao mesmo tempo, ele está entrando, se associando aos países produtores de petróleo. Que duplo comando é esse? Que doideira é essa? O que o Brasil está fazendo? Então, essa ordem de vai e vem que o governo brasileiro está emitindo aqui dentro, a gente sabe que é isso mesmo, mas para os estrangeiros está deixando eles chocados agora, né? Eles estão ficando chocados com esse duplo comando do Brasil. Essa questão da pauta ambiental, porque veja só, a esquerda ela tem uma conversa, Diego e Jonas, que é o seguinte, eles escolhem termos tão precisos que se você ousar se colocar contra, você é um negacionista, você é contra o meio ambiente. E não é isso, né? Esses países, é só a gente investigar mais profundamente o que a Noruega fez aqui em terras brasileiras, no norte do país, em alguns rios aqui, né? Desastres ambientais terríveis, né? Eles cometeram, por quê? Porque se esses países tivessem total acesso às nossas terras, eles estariam explorando como estão, né? Então, os recursos naturais, eles foram feitos para serem usados, mas muito bem usados, sem destruir, porque o ser humano ele tem essa inteligência, né, de conseguir plantar, de conseguir irrigar, e o Brasil, nesse aspecto, está na vanguarda do conhecimento mundial da agricultura sustentável, né? E depois a gente, quando chegar aqui o Ricardo Salles, a gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa da sustentabilidade da agricultura, que é um teórico britânico chamado John Elkington. Ele fala que a sustentabilidade é um tripé, chama Triple Bottom Line.
o tripé da sustentabilidade. Sustentabilidade verdadeira, ela tem que ser econômica, ela tem que ser social e ela tem que ser ambiental. Então não adianta você pensar em sustentabilidade ambiental e destruindo as demais. Você condenar as pessoas à miséria, condenar os países à miséria, né? Isso não é ético, não é ético de forma alguma. Meus amigos... Ô, Joanilson, fala, Jonas. a narrativa, às vezes, é maior do que o fato. Nós tivemos, a semana passada, uma temperatura de 34 graus. E aí a manchete é o seguinte: nós estamos chegando no final dos tempos, nós temos que tomar muito cuidado, porque desde 1983 que não fazia 34 graus. A pergunta é simples: por que em 1983 o mundo não acabou com 34 graus e vai acabar agora? Sabe, são narrativas que realmente são imbecis. Perfeito. Eu convido a audiência, né, a procurar, porque veja só, nós falamos aqui de 2 pontos de vista diferentes, né? Então, um diz sobre essa crise climática, e você ouve alguém falar contrariamente? Provavelmente não. Então, eu queria convidar a audiência a procurar palestras do professor Luiz Carlos Molion e da Universidade de São Paulo. E do Ricardo da Universidade Felício, de São Paulo. Veja bem, eles contradizem essa coisa dessa emergência climática absurda que vai destruir o planeta, né? Só que as pessoas só ouvem o discurso de um lado. Só tem um lado falando. Não existe esse equilíbrio para que as pessoas cheguem num consenso. Fala, olha, existe mudança climática? Claro que existe. O X da questão é você não cometer uma coisa que em ciência a gente chama de ad hoc. Você sabe o que é um ad hoc? É você, eu falar assim, todos os dias, às 6:30 da manhã, o galo canta. E às 7 da manhã, o sol nasce. E aí eu digo assim, o sol nasce, sabe por quê, Jonas? Porque o galo canta. E eu provo que o sol nasce porque o galo canta. Então, o galo não cantar. Eu mostro o galo cantando e às 7 o sol nasce. E aí eu faço a relação de uma coisa com outra e digo, olha, o sol nasceu porque o galo cantou. Isso é um ad hoc, né? Tem um livro muito interessante que é Como Mentir com Estatística, né? Do Darrell Huff. O Darrell Huff, ele escreveu um livro muito interessante e daqui a pouquinho, o nosso convidado já está presente. Antes de chamar os nossos comerciais, eu vou chamar aqui, porque eu me considero uma pessoa própria para falar do Ricardo Salles, porque eu, às vezes, talvez não se faça isso assim no ar, mas eu sou eleitor do Ricardo Salles. Eu e minha família votamos no Ricardo Salles para deputado federal, colocamos ele lá com muito orgulho, né? Eu sei das lutas que o Ricardo Salles tem, não conheço ele pessoalmente, mas falei dele para minha família, desde que eu o vi como ministro lá do meio ambiente. Eu falei, puxa, esse cara não pode sair da política, nós precisamos dele, né?